As últimas horas foram agitadas no Grêmio, com brigas, ameaça de demissão e com um pedido de desculpas. Nós vamos falar sobre o treinamento e de toda a polêmica que ocorreu lá no Tricolor, mas só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa na KTO, te registra, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos bem mais interessantes. Neste sábado tem Campeonato Brasileiro Série A, tem muito jogo legal de acompanhar, muito jogo para te fazer a tua fezinha. E eu recomendo Cruzeiro e Santos, tá? Esse jogo tá marcado para as 4 da tarde deste sábado. A vitória do Cruzeiro tá pagando 1,81, o empate pagando 3,50 e a vitória do Santos, o azarão do jogo, 4,50, vai na KTO, te diverte, te registra com responsabilidade sempre. Vamos falar sobre as últimas horas, a gente tem muito a conversar por aqui. Eu inicio falando do treinamento, que foi parcialmente fechado lá no CT Presidente Luiz Carvalho. A atividade foi secreta sim, mas o técnico Renato permitiu à imprensa observar pelo menos o trabalho de aquecimento. E algumas informações a gente já tirou, tá? Como, por exemplo, estavam no gramado PP, o Reinaldo e também Felipe Carbajo. Carbajo estava no gramado do CT, eles treinaram, todos eles no terceiro campo, muito longe da área de imprensa, então a gente conseguiu avistar o Felipe Carbajo à distância, como dá para perceber na imagem, realmente muito longe, usando todo o zoom da câmera, mas isso não garante o Felipe Carbajo no jogo deste domingo contra o Red Bull Bragantino. Eu não acredito que ele será relacionado, a lista de relacionados será divulgada muito em breve, acredito eu, o Grêmio ainda não comunicou qual será a estratégia desse compromisso, mas o Grêmio trabalha ainda neste sábado, com portões fechados, o mistério vai ser levado adiante. O importante é que o Felipe Carbajo pelo menos apareceu no campo, pelo menos está se tornando uma peça útil nos treinamentos. Vamos aguardar os próximos passos, o desenrolar da história Felipe Carbajo. Treinamento que também contou com novidades. Alguns jovens garotos comporam a atividade. Deu para ver jogadores do time Sub-17, o Damata, zagueiro da seleção Sub-17, viu o jovem Bernardo, meio-campista, de muito talento, a gente vai falar sobre ele. O Renato tem observado e tem gostado bastante desse garoto. As informações internas, são muito positivas em relação a esse jogador especificamente. É a meninada, ganhando aquele espaço que sempre é importante. Normalmente é o Sub-20, dessa vez foi o Sub-17. O Grêmio tem esse plano, de tentar antecipar o máximo possível a sua formação e o Renato está atento a todo mundo. Pelo menos está dando oportunidade nos treinamentos de ter aquele contato um pouco mais próximo, aquele contato um pouco mais íntimo. Vamos falar do pedido de desculpas que ocorreu, porque Adriel se manifestou. E dessa vez, Adriel com as suas próprias palavras. O jogador que se envolveu numa confusão, com o torcedor gremista, mas especificamente com a direção tricolor por conta da troca de empresários, se manifestou nas redes sociais. Adriel fez esta postagem aí que nós estamos vendo, pedindo desculpas ao torcedor e aos jogadores. A gente tem a informação de que o Adriel, ele pediu desculpas no vestiário, inclusive aos atletas, e ele até chega a comentar isso no pedido de desculpas público, o pedido que ele faz aos torcedores nesta nota do Instagram. Eu vou ler aqui a nota e aí vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Fala, torcedores gremistas, venho aqui pedir desculpas por todo o transtorno. Quero pedir desculpas por meus erros. Foi um momento bem complicado para minha cabeça. Peço que vocês me deem a oportunidade de virar esse jogo com o apoio de todos. Nova página daqui para frente, será só alegria, deixar bem claro que algumas coisas ditas não foram na intenção de machucar ninguém. Pedir desculpas aos meus companheiros e assumir o erro. Ele está dizendo que já assumiu o erro. Jamais quero ir contra a instituição Grêmio. Sou o que sou graças ao Grêmio. Novamente peço desculpas a todos.
Quero conquistar a confiança de todos. Vamos juntos. Palavra do Adriel na sua conta do Instagram. Foi sincero, acho, o Adriel, tá? E esse é um movimento importante que foi puxado pelo presidente Alberto Guerra de apaziguar o ambiente, de dar ao Adriel uma nova oportunidade. O presidente matou essa no peito e conversou com o Renato e com o departamento de futebol. E o Adriel também está fazendo a sua parte ao pedir desculpas, não só aos torcedores de maneira pública, mas aos colegas no vestiário. Vamos ver os próximos passos, né? O Adriel deve ser relacionado e ser o goleiro reserva no jogo contra o Red Bull Bragantino. Agora vamos falar de confusão. Tá, vamos falar de confusão, da briga e também da ameaça. Vou explicar esses dois pontos. A polêmica das últimas horas envolveu uma informação dada pelo meu colega referência Cristiano Silva, lá na Rádio Guaíba. A informação do Cristiano Silva, ela dá conta de que Paulo Calef está ameaçado no cargo de vice de futebol do Grêmio. E o motivo disso é o relacionamento interpessoal do dirigente. A relação atual de Paulo Calef com o presidente Guerra, que não estaria satisfeito com a conduta do seu vice de futebol. E isso por N motivos. Motivos internos, evidentemente. Cristiano Silva deu esta informação lá na Rádio Guaíba e isso, evidentemente, caiu como uma bomba no bastidor do Grêmio. Mas é importante deixarmos claro que a informação do Cristiano, ela não surgiu do nada. Nós, setoristas de Grêmio, já ouvimos rumores parecidos e estamos escutando isso há algum tempo. Então, por que vocês não noticiaram, Dávila? Recentemente, alguns dias atrás, o João Batista Filho chegou a comentar isso no canal do YouTube dele e também lá nos Donos da Bola da TV Bandeirantes. Só que o que mais incomodou o Paulo Calef foi o fato do Cristiano não só ter citado este clima entre Calef e o presidente, mas ter colocado ele, Paulo Calef, numa situação demissionária. E também ter citado questões ligadas à X9, o que Paulo Calef entendeu como uma insinuação do Cristiano Silva, como se ele fosse X9. Para quem ouviu a declaração, o Cristiano não fala isso, mas foi uma interpretação do Calef, na minha opinião, equivocada. O que eu estou dizendo aqui é que o Calef ficou extremamente irritado com o rumor que tem já tomado conta do bastidor e que o Cristiano Silva conseguiu a confirmação e por isso informou. Calef pediu o direito de falar na Rádio Guaíba e dar o seu lado da história e negar, consequentemente, todas estas informações. De acordo com Paulo Calef, não há absolutamente nada de ruim no seu ambiente de trabalho. Calef disse que as informações do Cristiano, elas são inverídicas e afirmou que a fonte do Cristiano Silva está interessada em prejudicar o ambiente gremista, em instalar uma possível crise. Mas o que mais me chamou a atenção é que Paulo Calef disse saber quem é a fonte do Cristiano e saber também que é fogo amigo. Só que ao dizer que é fogo amigo, peraí, o Calef diz que não tem nenhum problema no ambiente de trabalho dele, de que tá tudo certo. Só que se é fogo amigo, tá vindo de quem? De um aliado, ou seja, de dentro do clube. Ao mesmo tempo que o Calef nega, ele confirma que há uma questão de relacionamento, há uma insatisfação, há um incômodo e confirma aquilo que eu tinha como rumor e que o Cristiano conseguiu a confirmação de um ambiente conturbado. Evidentemente que essa história na rede social tomou proporções que não me parecem as mais justas, com os dois lados, tá? Eu tô pegando aqui as extremas, tanto contra o Cristiano Silva como contra o Paulo Calef. E o dirigente gremista, ele acabou se tornando, uma peça central dentro deste quebra-cabeça. O ponto crucial é que, repito, essa história não chega a ser uma novidade nos corredores, mas a confirmação dela por parte de um jornalista tão bem conceituado e de grande credibilidade aqui no estado como o Cristiano Silva acaba repercutindo de uma maneira extremamente grande. Cristiano foi além dentro da sua informação. Quando Paulo Calef fala que sabe quem é a fonte do Cristiano, Calef evidencia mais uma vez o desejo que ele tem de buscar o tal X9, de buscar o cara que vaza informações do CT, como se fosse uma pessoa só apenas, E o Cristiano Silva contra-argumentou com uma história que, para quem é jornalista,
é bastante grave. Contou Cristiano, com a autorização de outro personagem da imprensa, o André Silva, repórter consagradíssimo também da Rádio Gaúcha, de que André teve uma conversa com Paulo Calef, onde o dirigente tricolor pedia ou sugeria uma troca de informações, que André Silva revelasse quem era a sua fonte. Em contrapartida, receberia uma informação do vice de futebol. Essa história ela não foi confirmada também por Paulo Calef, que acabou saindo pela tangente e posteriormente até desligou o telefone lá na entrevista à Rádio Guaíba. É importante citarmos aqui que a questão de fonte, relação jornalista-fonte, existe uma proteção constitucional. O jornalista ele tem, o direito de preservar a sua fonte. E até é ilegal você tentar forçar que haja o vazamento da fonte do jornalista, enfim, é uma questão constitucional, é lei, e nós temos esse direito de reservar a fonte e fazemos com muita frequência. Então, assim, essa busca incessante pelo X9, ela começa a tomar uma proporção fora do comum e até mesmo imoral dentro do Grêmio. Cristiano Silva colocou isso no ar, deu ao Paulo Calef a oportunidade de se defender, ele apenas negou e até fugiu um pouco da pauta. Essa até não é a pauta que mais me interessa dentro dessa história. A questão do ambiente eu acho que é muito mais importante para você, torcedor. O da fonte é um problema muito mais nosso, né? Mas assim, que Paulo Calef, ao negar problema de relacionamento, evidenciou que existe algo, porque ele fala de fogo amigo, isso ficou bastante claro dentro desta grande confusão das últimas horas. O presidente Guerra vai administrar isso certamente, é dever dele, o Paulo Calef também deve administrar isso, tentar resolver, não sei se ele vai se manifestar novamente, mas é uma situação que ficou bastante chata certamente e o Grêmio não precisava passar por isso, pelo menos não por enquanto. Mais cedo, o zagueiro Pedro Jeromel, agora para fechar o Diário do Grêmio KTO, deu entrevista coletiva falando a respeito da sua lesão e do motivo pelo qual ele está tanto tempo afastado. Contou que, além do problema no menisco, acabou tendo um edema ósseo e deu até um prazo de 20 dias, um mês, para poder voltar aos trabalhos. Para ter mais detalhes, clica nesse vídeo aí da tela, recomendo, ele estava um pouco envergonhado, eu passo um pouco do ambiente dessa entrevista, estava lá, e não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê! Tchau, tchau.